paz, meus amados. Hoje nós começamos o terceiro módulo do nosso discipulado. E essa semana nós vamos falar sobre aprender a andar no Espírito. Sabe, algumas brasas precisam ser plantadas. Sabe, na primeira semana do discipulado nós conversamos sobre salvação, nós conversamos sobre senhorio de Deus na nossa vida. Nós conversamos por aquilo, Senhor, ó Deus, que é a base do Evangelho. Não dá para ser discípulo se você não compreender que você tem um Senhor e que você é escravo desse Senhor. Sabe, depois nós falamos sobre não amar o mundo, porque o mundo tem invadido a igreja. E o projeto é justamente esse, é voltar à singeleza do Evangelho. E agora o que nós mais percebemos é que existem muitos discípulos que não conhecem verdadeiramente o Mestre. Sabe, se inclinaram a doutrinas religiosas, mas nunca se inclinaram à disciplina de Jesus. E a palavra fala que discípulo, ser discípulo, é se inclinar à disciplina daquele que ensina. Sabe, e como eu vou me inclinar à disciplina de quem me ensina se eu não conheço verdadeiramente quem me ensina? Se eu tenho andado na alma, mesmo com tanto tempo de jornada por muitas vezes. Sabe, se o meu contato com a minha espiritualidade é apenas no culto, se o meu contato com a minha espiritualidade é uma leitura intelectual da Bíblia, se meu contato com a minha espiritualidade não é com uma pessoa, que é Jesus Cristo, que ela é real e ela vive, e ela resolveu, por amor a nós, habitar dentro de nós. E como uma pessoa, ela quer se relacionar conosco. É um Deus relacional. Por isso nós estamos promovendo, estamos com uma palavra profética de que a igreja arrebatada, a igreja do último século, antes da volta de Jesus, nós estamos no século 21. Nós estamos no terceiro milênio. Sabe, e a Bíblia fala que o Velho Testamento tinha 4.000 anos e o Novo Testamento entramos no terceiro milênio, que completa o número 7, que na Bíblia significa um ciclo completo. Sabe, eu não sei se ele vai vir daqui a 1 ano, daqui a 100 anos ou daqui a 900 anos, mas há indícios de que sua volta está próxima. E a palavra do Senhor diz que muitos curarão no nome dele, muitos expulsarão demônios no nome dele, mas ele dirá para eles: eu não os conheci. Você nunca teve intimidade comigo. Você nunca se inclinou à minha disciplina, ao meu ensino. Você nunca ouviu a minha voz. Como passar anos em bancos de igreja, como receber cargos humanos, sem nunca ter tido uma experiência convicta de ouvir a voz do bom pastor. Sabe, e é isso que nós vamos compartilhar. Não dá para ser discípulo de Jesus andando na alma, na intelectualidade e muitas vezes até na falta de conhecimento, apenas na repetição daquilo que nós aprendemos como sendo obra de Deus, sem refletir sobre o que a Bíblia nos ensina, sem poder fazer uma autoanálise da leitura bíblica para que ela seja escrita pelo Espírito Santo no nosso coração. Porque foi essa a promessa de Jesus, que escreveria as suas palavras nos nossos corações. A palavra não pode ser apenas uma palavra lida, ela tem que ser uma palavra revelada, que se torna real na sua vida. E assim é andar no Espírito. Andar no Espírito é reconhecer que nós, seres humanos, assim como Deus, é um ser triuno. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Sabe, a palavra diz que quando nós não éramos convertidos, nós éramos corpo e alma. E o nosso coração, que é o símbolo do Espírito da Bíblia, é 1, 2. Quando ele fala que nós recebemos um coração novo,
Ele fala que nosso espírito foi regenerado. Sabe, isso você tem que ter essa convicção. É como se uma onda de rádio passasse aqui, próximo a nós, e nós só pudéssemos pegar essa onda espiritual através de uma antena, que é a regeneração do nosso coração. É receber o Espírito de Deus em nós. Sem o Espírito de Deus, nós não temos a intuição das coisas divinas, a consciência da vontade de Deus, sabe? E nós vamos andando apenas pela nossa intelectualidade. E nós vamos limitando o agir de Deus na nossa vida por aquilo que nós compreendemos e entendemos. Se nós entendemos errado, Deus fica limitado pelo nosso entendimento. Mas se nós nos tornamos um ser espiritual, mesmo que nos falte conhecimento, a palavra diz que Ele nos dará a palavra quando ela nos faltar. Mas como Ele vai dar palavras se eu nunca fui ensinado a ouvir o Espírito Santo? Sabe, se eu vivo tomando as minhas próprias decisões, se eu vivo uma vida absolutamente lutando contra a carne, buscando no conhecimento intelectual resoluções que somente o Espírito Santo pode trazer para nós. E é sobre isso que nós vamos compartilhar essa semana. É sobre isso que nós vamos falar, sobre como andar no Espírito. Sabe, eu queria que você tivesse essa convicção. A base da fé cristã está em andar no Espírito. Está na fé genuína e real de que Jesus esteve entre nós há 2021 anos atrás, morreu, ressuscitou, se assentou no trono dos céus, sobre toda a autoridade, acima de toda a potestade, de todo o principado, e enviou o seu Espírito para habitar dentro de nós. E agora, Ele e nós fomos amalgamados. Nós somos um só. Amalgamar nos lembra de como se fazia a restauração de dentes, onde se pegava uma massa e aquela massa era unida ao dente de forma que amalgamasse, se tornasse uma coisa só. Essa é a expressão quando a palavra diz que nós e Deus somos um só. É amalgamar, é juntar de forma que não se separe mais. Paulo descreve esse amalgamar da seguinte forma. Ele descreve que nada é capaz de separar nós do amor de Deus. Nem o pecado, nem potestade, nem principados. Sabe, nada é capaz. Existe um princípio na Bíblia, que a perda da salvação é somente para aqueles que conhecem verdadeiramente o Espírito e o rejeitam, que se chama pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É rejeitar o que é santo. É rejeitar o nome de Jesus depois de tê-lo conhecido íntima e profundamente. Sabe, eu não sei se eu conheço alguém que conheceu verdadeiramente o Senhor e o rejeitou. O que existe na maioria das vezes são pessoas que nunca foram convertidas, que sempre andaram na alma, nunca andaram no Espírito, nunca foram reveladas para ela a necessidade de buscar andar no Espírito e depois de frustrações abandonaram a vida com Deus ou nunca experimentaram de uma verdadeira realidade espiritual com Deus. Sabe, a gente sabe que quem não tem salvação foram os anjos e Satanás. Esses estão julgados, porque esse, conhecendo a Deus com profundidade, resolveram blasfemar contra o Espírito Santo. Resolveram ser igual a Deus e por isso caíram. Rejeitaram a soberania de Deus e por isso caíram. Sabe, nem o pecado, nada é capaz de fazer afastar o amor de Deus sobre a sua vida. Deus apagou todos os nossos pecados. E durante essa semana, nós vamos explicar princípios bíblicos de como aprender a ouvir a voz de Deus.
palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato, e quero entrar. Abra a porta, porque Ele quer fazer morada. Por mais que possa parecer chocante, por mais que eu possa estar dizendo para você que tem ministério há muito tempo, sabe, o que eu mais vejo são pessoas andando pela alma, andando pelo conhecimento, buscando significados no grego, no latim, buscando significados na Bíblia King James, mas não param para ouvir o único que deveria ser ouvido, que é o Senhor. A Bíblia é a palavra, sabe? Mas essa palavra ela precisa ser escrita no coração. E só o Espírito Santo tem poder para fazer isso. Se ficar só na sua mente, você pode conhecer todos os versículos da Bíblia. E a Bíblia fala que o diabo conhece. Mas o diabo não se converteu por conhecer a palavra. Porque o diabo, ele não quis andar pelo Espírito de Deus. Ele andou pelo espírito da desobediência. E Paulo fala que os filhos da desobediência, esses não têm salvação. Que você possa caminhar conosco essa semana. Que há muito de Deus para ser transbordado na sua vida. Que você não possa rejeitar, não possa retroceder. Porque às vezes a palavra é dura, mas é real. Você tem ouvido a Deus? Ou você tem ouvido o seu pastor? Ou você tem ouvido pregações de homens? Ou você tem andado apenas por esse alimento? Que por mais que possa ser vindo do céu, é muito pouco para aquilo que Deus quer ter com você. Ele quer te chamar de filho. E um filho não fala com o pai através de intercessores. Sabe, um filho quer falar com o pai no ouvido. Um filho quer falar com o pai como um amigo, assim como ele fez com Moisés. Moisés, ele diz lá em Êxodo 33 que ouvia Deus como a voz de um amigo. Que nesses dias, que nessa semana, o Espírito Santo possa falar no seu coração como um pai para filho, como um verdadeiro amigo consolador. É isso que eu te desejo. No nome de Jesus, nos acompanhe. Você vai ser transbordado pela presença do Senhor.